Hoje a gente vai entender como uma página de cadastro de produtos funciona, certo? Eu criei aqui uma listinha onde tem o produto, o nome do produto, seu valor, uma breve descrição e aparece os botões editar, detalhes e delete e aparece o ID, guide desse produto, certo? É bem semelhante àquela lista que a gente fez de coisas a fazer ou, sei lá, tarefas, coisas do dia a dia, certo? Para confirmar aqui, eu tenho aqui um create, eu posso dar um nome, vou colocar um raspberry cupcake, que é da imagem que eu peguei, vou copiar a URL dela, vou colar aqui, certo? O preço eu vou colocar, sei lá, 7,59, uma descrição. This is, sei lá, a delicious, opa, delicious raspberry cupcake. Está certo? Isso mesmo. Ok, está disponível, cria. Ah tá, aqui tá falando que tá errado porque é com vírgula. Isso, ok, ele já cadastrou aqui embaixo o nosso Raspberry Cupcake, certo? Com a foto, com o valor, com a descrição que a gente deu e com o guide dela. Eu vou abrir, sei lá, os detalhes desse cookie. E olha aqui, ele tem os detalhes do cookie. Vou voltar. Vou abrir os detalhes do pão de queijo. Os detalhes do cappuccino. Ok. Vou. Sei lá. Deixa eu só pegar essa imagem do cookie ali. Pegar essa descriçãozinha e vou deletar o cookie. Delete. Ok. O cookie sumiu. Vou adicionar um chocolate cookie. A descrição. Um valor qualquer. Não lembro qual valor que estava lá. E a URL da foto. Eu tô colocando a URL aqui porque eu não quero fazer um sistema mais complexo que receba a URL da pessoa, carregue para uma storage e depois puxe a URL. Estou fazendo aqui mais simples só para a gente entender o conceito, certo? Então aquela ideia de lista que a gente usou na aula anterior pode ser transformado numa lista de produtos, certo? Onde você vai cadastrar todos os produtos disponíveis para fazer um catálogo online, por exemplo, certo? Com base nisso consegue fazer portfólio, consegue fazer books de foto, consegue fazer, enfim, qualquer coisa que você imaginar, só cadastrando produtos ou coisas, certo? Então, para complementar nossa ideia de MVC, eu peguei essa imagem da internet, que basicamente denomina o que é o MVC, o Model, a View e o Controller, que eu falei na última aula, certo? Onde basicamente a gente tem o nosso usuário, que o usuário ele vai estar vendo as coisas que estão na view, ou seja, o usuário ele vê tudo que tem no nosso HTML, na nossa view, certo? Brutalmente falando. E o usuário ele também pode conversar com o nosso programa usando as funções ou as coisas que o nosso controle disponibiliza para a gente através da nossa view. Então a view tem um botão, quando eu clico nesse botão, eu estou utilizando uma função, ou seja, esse botão ele vai fazer uma chamada para o nosso controller, ele vai manipular nossos elementos da base de dados, alterando, modificando, adicionando ou excluindo. Sendo assim, a model ela vai estar fazendo um update e vai trazer uma nova view para a gente. Ou seja, tem todo esse ciclo. A view ela é vista pelo usuário, o usuário manipula, o controller fica responsável por fazer as alterações no banco de dados e o banco de dados retorna uma nova informação para a view ser formada. E basicamente é assim que funciona, certo? Vou dar um stop aqui. E ok. Então a gente tem aqui a nossa. Deixa eu minimizar, depois eu vou expandindo. Ok. O nosso projeto. A gente tem controller, model e a view, certo? Para começar, vou começar aqui pela nossa view product, que eu tenho o index, edit, details, delete e create, certo? Que são esses botões aqui. Essa daqui é a view, a principal. Tem o create, tem o edit, o details e o delete, certo? Cada um é uma pasta, cada um é responsável por fazer uma coisa
dentro do nosso sistema, certo? Então a gente tem a nossa view produto. A gente tem uma view home, uma view account, uma view manage, que foi o próprio sistema que criou. Então a nossa view home é que eu parei de rodar o programa, mas a view home é uma página inicial, a account ela tá no registro e login, enfim. Que eu dei um stop ali, por isso que ainda não foi. Manage, que seria a manutenção da parte de, sei lá, do perfil. Tem account, que tem as informações de login, registro, reset, enfim. Tem o home, que seria a página inicial. Indo agora para o nosso controller, ele vai fazer todas as manipulações. Tem um Product Controller. Então, ó, o Product Controller tem um Details, que pega o guide. Então, quando eu entrar em detalhes, ele vai pegar o ID para saber qual que é o produto. Se o ID for diferente de nulo, se o ID for igual a nulo, então ele vai retornar uma página com uma resposta de erro, uma bad request. Se o produto se a ID for de um produto nulo, ele vai dar um HTTP not found. Se não, ele vai imprimir a página produtos, certo? A gente também tem a opção de criar, a opção de editar, a opção de, enfim, deletar e por aí vai. Então o controller ele vai fazer as coisas. E esse exemplo aqui do Details é bem interessante, porque ele fala, se o ID for nulo, então me retorne uma resposta de erro. Ok, mas se o ID não for nulo? Se o ID não for nulo, mas o produto desse ID for nulo, então me retorne um HTTP not found. Agora, se o ID não for nulo e se o produto desse ID também não for nulo, me retorne a página do produto específico, certo? A view, no caso, que daí ele cai ali de volta para nossa view products. A gente também tem a parte de model, certo? Que é a parte responsável basicamente pela modelagem, por falar quais vão ser os atributos, quais vão ser as coisas que vai ter no nosso banco de dados, brutamente. E com isso a gente consegue criar a base de dados, mas também consegue disponibilizar para o controller fazer as manipulações. Então, o controller ele vai pegar o Product ID para fazer a verificação. A pessoa apertou em Details, tem o ID lá, então ele vai verificar. Esse ID é igual ao Product ID dessa classe Products. Daí ele verifica, tem um nome, tem uma descrição, um preço, uma URL da imagem e se está disponível, e isso vai retornar para a nossa view. Então, esse ciclo aqui, ele resume bem como funciona o modelo MVC, a arquitetura de software baseada em MVC, que o usuário ele faz as requisições, o controlador ele manipula a model, que seria a nossa base de dados, a model atualiza a nossa view, que faz com que o usuário veja uma view atualizada e faça as manipulações, chamando uma função pelo controller e assim sucessivamente, certo? Então, acredito que eu tenha conseguido fechar o nosso tema de MVC com os nossos dois vídeos, o de Hello World em ASP.NET, que é basicão, o outro vídeo de MVC em ASP.NET e mais essa exemplificação com o nosso cadastro de produtos de um café ou de uma padaria, algo do tipo, certo?